Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um Esse que lê os seus comentários. E acho que essa é a nossa segunda edição que não é sobre Game of Thrones. A primeira sendo sobre Westworld. A gente fez uma fatídica sessão de Esse que lê seus comentários, mas não rendeu muito aquela vez. Não. E aqui estamos nós para falar sobre Dark, ler os comentários de vocês, as teorias e dizer o que a gente acha, o que a gente pode acrescentar a esses pensamentos. Como sempre, não esquece de deixar o joinha se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários, mais teorias que vocês tenham. Se render, a gente pode fazer outros ainda. Porque, né, tem muita conversa pra Dark ainda. Nossa, mal começou. E nos sigam nas redes sociais. Para essa edição da esquerda dos seus comentários, o Misael separou os comentários de vocês por personagem. Então, é assim que faremos. E como vocês podem ver, foi o vídeo que a gente lançou no domingo. Teve muito comentário, muita teoria. Então, obviamente, a gente leu quase todos eles, porque até o final ainda estava chegando comentários quando a gente terminou de arrumar eles. Mas ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar ali. Mas se vocês podem deixar ali, a gente continua conversando e assim por diante. Porque a gente tentou separar mais, assim, ser mais pontual e juntar tudo numa pergunta só. Bora. A primeira é sobre o Tronte. Janaína Silmara. Bora lá. O filho de Agnes é do Jonas? Qual Marta escreveu, se é que foi ela, para o Jonas do futuro com o intuito de salvar Magnus, Bartosz e Francisca? Tá, e aí? Tá. O meu chute é que sim, o filho da Agnes é do Adam. Apesar de que na primeira temporada nós vimos o Tronte cheio de marcas de charuto no braço, e eu acho que o Bartosz é mais passível de fazer isso do que o Adam. Só que eu não sei pelo que o Jonas passou antes dele virar o Adam, e eu não sei em que homem ele se tornou. Então talvez isso seja possível. Porque os meus dois chutes... Ah, tá. A marca de cigarro ele tinha antes de ir pra cidade, né? O Tronte mostrou marcas de cigarro na temporada passada, Sim, em 1953. Quando ele se mudou pra casa da Cláudia. Tá, lembrei agora. Então, os meus dois chutes, já que eu não acho que ele é filho do Magnus, é que ele ou seja filho do Bartosz, ou seja filho do Jonas. Tá, eu acho... Só que, vai lá. no primeiro episódio dessa temporada, aquele personagem que tá todo mundo achando que talvez seja o Bartosz, fala pro Noah que o Adam acolheu ele. Então eu acho que talvez o Adam seja uma figura paterna pro Noah e pra Agnes. Então eu não sei, eu tô muito confusa sobre quem é o pai do Tronte e se ele realmente é importante. Sim. Pois é, porque assim, ó, o que acontece? Quando eu vejo a Agnes decide voltar pro Sigmundus Est. O Noah ajuda ela a voltar, né? Ela vai lá, conversa com ele. Ela conversa com ele, inclusive, impulsionada pela Cláudia. A Cláudia chega pra ela, dá o papel pra ela e diz, ó, tá aqui o papel, volta lá, e pede pra voltar. Por que ela quer voltar? Sabe, tipo, e a forma como ela volta também, como tu disse, não parece que ela tem um relacionamento tão próximo com o Adam, porque ele perdoa ela e tal. Então parece muito mais, como a gente vê ela criança, lá em 1988... que ela tem... 1921, perdão. Eu tô pensando em 1888 porque tem uma teoria que diz que eles já foram pra lá em 1888 e fizeram tudo aquilo. Me parece que o Adam tem essa visão de pai pra filha pra ela. Talvez não pai biológico mesmo. A gente não sabe ainda se eles têm alguma ligação biológica. Mas... então, eu acredito que talvez tenha, assim, seja o Bartosz mesmo, porque talvez até eles tenham feito isso, tenham mandado matar o Bartosz, porque ele era violento. Outra opção que a gente não explorou é o pai da Elizabeth, se é o pai do Tronte. Porque se a Elizabeth vai pro passado pra conhecer porque no final da última temporada... Porra, daí tu me quebra, mulher! O Noah chega no bunker onde tá a Cláudia, a Regina, a Elizabeth e o Peter. E a gente sabe que a Elizabeth é levada pra 1921, onde ela conhece o Noah, se relaciona com o Noah e tem uma filha com o Noah. Mas tem um porém. Quando eles viajam no tempo... Como é que eles vão pra 1921 se eles vão pra 1921 se eles usam a partícula de Deus? Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Agora... Vai gerar mais 5 perguntas agora. Qual Marta escreveu a carta pro Jonas com o intuito de salvar o Magnus, o Bartosz e a Francisca? Tá, esse parece... Porque assim, ó, uma das coisas que eu falei e que eu fiquei pensando bastante durante essa semana, eu ainda acho que a multiverso é uma coisa meio assim, que foi meio que jogada assim na história. Eu ainda tenho esse pensamento, mas eu acredito que...
pelos bons roteiros que a gente teve até agora, os roteiristas vão conseguir dar um fim decente pra essa história, sobre aquele meu desabafo no final da review de domingo. Eu acho que esse é um dos pontos que pode justificar a Martha ter influenciado em outros pontos da história, porque são essas cartas que alguém mandou pra eles, de algum lugar, e não tem nome assinado, não tem nada. Eu achava que era o Adam no começo, mas pode ter sido a Martha. Então foi essa Martha do outro mundo. Tá. Pergunta sobre a Elizabeth agora. Mike Holub. Beijos, Mike. Olá, pessoal. Vocês não acham estranho aquela foto onde mostra a Elizabeth adulta com o Noah e a Charlotte bebê? Todas estão normais na foto, não parecia que aconteceu um apocalipse. Essa foto se passa após-apocalipse e antes daquele futuro de 2052 com a Elizabeth cega de um olho. Será que essa foto é de um mundo paralelo? Observação, não que eu defenda tal teoria, mas que essa foto é estranha. Ela foi tirada entre os 33 anos que se passaram. Porque, de novo, no último episódio da última temporada, o Noah aparece lá pra salvar quem tá no bunker e a Elizabeth e o Peter estão no bunker. Exatamente. Eles são levados pra algum outro lugar e não sofre nenhum dano por causa do apocalipse. Pois é, e por que eles são jogados pra 1952? Ou por que eles são... Como é que eles... Pra que ponto no tempo eles vão? Misa, eles vão pra de onde o Noah veio. O Noah veio até o bunker de alguma maneira. E daquela mesma maneira, ele vai voltar levando eles junto. Mas aí que tá, ele veio pela partícula que tava em 1921, que eles têm como controlar pra que tempo que a pessoa vai na partícula. Eu acho que ele levou o Peter, a Elizabeth, a Regina e a Cláudia junto. A Elizabeth ficou com ele até eles terem a Charlotte. Quando eles tiveram a Charlotte, alguma coisa aconteceu que fez o nenê ser levado embora. E daí que aconteceu provavelmente o mesmo acidente que deixou a Elizabeth cega e desfigurada foi o que deixou o Adam desfigurado e empurrou ela pra outra linha do tempo. Ou eles foram lá fugidos e foram encontrados e levaram a Charlotte embora e ela nunca mais conseguiu voltar. Ou ela ficou lá no futuro porque ela queria proteger a partícula. Porque tu vê assim, tem muitas opções. É aí que tá, né? A Elizabeth vai pro futuro e ela perde a filha dela, né? Porque a Charlotte tá no passado, vai pro passado de alguma forma, ela fica sem a Charlotte. E ele tá no passado sem a Charlotte também. Exatamente, ele tá procurando no ela. Meio entre os dois. De certo, eles separaram ela de alguma forma. Meu Senhor Jesus, tá foda isso aqui hoje. Sobre o Noah. Lucas Aquino. Em relação ao plot do Noah, a cadeira é uma evolução dos túneis nas cavernas. 1. Bartosz é recrutado para desenvolver os túneis. Perde a fé e é substituído por Noah. 2. Noah conclui os túneis, porém eles não dão passagem para 3 datas. Então Noah segue para o próximo projeto, a cadeira no bunker. 3. Cláudia rouba o novo projeto, a maleta, e entrega a HG Tannhaus, que a constrói. 4. O último protótipo está nas mãos da Martha do outro mundo. Todos os projetos estão moldurados na sala do Adam. Noah não tenta criar uma máquina do tempo própria. Ele é morto logo em seguida da sua rebelião. É complicado, né? Mas isso seria uma cadeia de eventos que estruturaria mais ou menos como surgiu a máquina do tempo, basicamente. Mas por que o Noah tentando criar essa máquina, sabe, pra ele. Por que ele monta a máquina do tempo no bunker em 86? Ele monta em 53 primeiro, em 86. Não é? Em 53 não tem nada, porque a gente vê o Helge no bunker verdade. E o bunker tá vazio. Verdade, Em 86 que tem todos aquele papel de parede e a cadeira no bunker. E aí em 2019 o bunker tá vazio de novo e a Charlotte acha o pedaço de papel de parede no chão. Então, por que ele iria fazer a cadeira em 86? Isso é que eu não entendo. E por que funcionou com o Helge e não funcionou com os outros meninos? E o que faz dos meninos serem escolhidos do tempo? Essa parte, sim. Essa parte eu meio que comecei a chegar a uma conclusão quando eu comecei a pensar nela. Quando ele tenta forçar a utilização desses personagens no momento em que eles não existem no tempo, eles fritam. Mas o Mads existia naquele tempo. O Mads foi sequestrado de 86, ele existia naquele tempo. Mas ele foi jogado pra quando? Ele foi jogado... Quando ele tenta criar. Pra 2019? Ele tenta jogar ele pra 2019. No momento que ele tenta jogar ele não existe em 2019. Ele tá morto em 2019. Então ele queima. Foi a minha impressão que eu tive disso, sabe? Tipo, no momento em que eles não existem dentro do ciclo, que eles vão tentar viver, que eles vão tentar quebrar o ciclo, ou sair fora do ciclo, eles queimam. Foi o que eu tentei entender. Pois é que o problema é que a gente não sabe que eles queimam, eles morrem, enfim, né? Não tem nada especial com o Hegel, porque... do Helge,
Porque o Helg, desde o começo, como a primeira vez que ele foi parar no futuro foi porque ele foi jogado pro futuro num buraco, né? Sim, quando o Jonas foi jogado pro futuro, o Helg também foi, e ali que o Noah começou a fazer experiências nele e, tipo, meio que doutrinar ele, que ele ficou louco da cabeça. Então aí justificaria ele ter essa possibilidade, porque ele foi jogado dentro da história do desenvolvimento das coisas. Agora ele tava tentando forçar eles pra jogar eles pro momento onde eles não existiam, alguma coisa assim. Foi a única coisa que eu tentei pensar. Só que o problema é que esse é um ciclo infinito, então a gente não tem como saber qual é o começo, qual é o fim. Mas o Helge nunca é jogado pra lugar nenhum. A gente não sabe, a gente não fica ele fica sempre naquela cadeira e depois o Noah solta ele em 53 e consegue trazer ele de volta? Pra 53. Mas ele sempre vai conseguir trazer ele de volta pra 53. Em 86, as passagens estão amplamente abertas. Ele não foi levado pra lá com a máquina do tempo. O Noah levou ele de volta. Sabe? Isso eu quero mais explicação sobre o que essa máquina fazia. Pois é, porque ele tá tendo. Pra que momento ele tá tentando jogar? Por que ele tá criando ela, né? Talvez ele tá tentando quebrar o ciclo por conta própria? Nossa, é difícil de saber mesmo. Eu acho que o Noah sabia desde o começo que eles estavam só abrindo os túneis e que ia demorar pra serem abertos o tempo, sabe? Uhum. Eu acho que ele estava ciente disso. Tanto que ele viu a partícula, ele viajou no tempo quando ele era jovem. Ele sabia disso. Ele não tinha por que tentar fazer isso por conta própria depois de terminar os túneis. Então, eu não sei, mas essa parte sobre o último protótipo dessa máquina ser a máquina que a Marta tem, que permite ela viajar não só entre o tempo, mas entre os universos, essa parte eu acho um chute interessante. Teoricamente, entre os universos, né, a gente não sabe, porque o aparelho dispara da mesma forma que o outro dispara, né? Ele só sobe aqueles negocinhos e gira e... Eu só acho que é mais portátil ela, de repente. Se ela não é daquela realidade, ela pode pular entre universos. Pois então, tem alguém que diz que mundos necessariamente quer dizer que seja um multiverso também. Pode ser só um outro momento no tempo. Sei lá, vamos ver quando vai acontecer. Não vejo como ela pode ser de outro momento no tempo. Sobre o Alexander. Arjuna Victor. Tem uma teoria que diz que o Alexander é filho de Hannah e o Egon por causa do clima que teve entre os dois em 54. E Rodrigo Bariani, só pra avisar sobre Alexander. Nome original, Boris Newald. Mãe, Martha Nielsen. Pai, Jonas Kunwald. Ou seja, Alexander é filho de Jonas. Pega os iniciais dos nomes, é Newald. Sim, Newald. Newald. Então faria esse joguetinho com o nome dele. Eu achei uma teoria interessante, o Alexander ser um filho deles, porque ele entra muito do nada naquela história, ele entra sabendo o que tá acontecendo e disfarçando que não sabe de nada, porque ele tá muito desconfiado. E ele entra na família que é o centro de tudo, que são os Tiedemann. Chegando no centro de tudo que é os Tiedemann e começa a questionar, e do nada, tipo, ele... Não, eu quero ver o que tem aqui dentro. Ah, mas não tem nada não, mas abre essa porra aí. Então, tem algo muito estranho com ele. Eu acho mais fácil ele ser filho da Martha e do Jonas do que da Hannah e do Egon. Uhum. Porque a gente não ia ter como a gente não saber que o Egon teve outro filho, além da Cláudia. E ele seria da idade mais ou menos da Cláudia e não da idade da Regina. E o nome dele, eu acho que é a dica que a gente precisava ter pra... É uma teoria que tá rolando já há um tempo. É uma teoria legal? É bem interessante, eu achei bem interessante. E aí seria com a Marta desse outro multiverso, provando que ela já existe no ciclo. Ou seja, não vale de nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Que delícia. Sobre a Marta. Fernando Melo. É possível que a Marta do outro universo tenha aparecido pela primeira vez naquele ciclo? Porque 2 vezes, antes da morte dela, o Jonas encara aquele canto do chão com tristeza, como se aquele fosse mesmo a última vez que ele a viu. Eu acho que é porque ele tá lembrando quando ela é assassinada pelo Adam, né? Sim. Por isso que ele fica todo com medo da arma, e eu não sei porque ele não joga a arma fora, se ele tá com medo da arma. Porque ele não quer alterar mais as coisas do que elas já foram alteradas. Eu não sei. E eu não sei porque que ele esconde ela no bunker também, se ele não quer alterar as coisas. Né, que foi a pergunta que a Maria fez, tipo, eu não sei por que ele faz isso. E aí rola a questão, porque ele é chamado de The Stranger, né? Ele não é chamado de Jonas nos créditos da série.
E então, se ele é The Stranger, fica aquela dúvida de novo. Ele é o Jonas? É o Jonas? Pontos de interrogação. Porque ele sabe algumas coisas, mas outras ele não sabe. Ele tenta proteger a Marta, mas daí ele não protege ela. Olha, no começo, eu achei desde o começo que aquele Jonas não era o Jonas, era o Bartosz. Uhum. O Bartosz sempre foi amigo do Jonas, então faz sentido ele saber coisas sobre a vida do Jonas. E ele foi nos principais asseclas dele no passado também. E daí, tipo, pra fazer uma cicatriz no pescoço e uma cicatriz no braço, é muito fácil, né? É porque a única coisa que marca o Jonas é a cicatriz no pescoço, né? É a única coisa que a gente tem pra saber que é o Jonas. E no braço, quando ele fala pra Hannah. E no braço, exatamente. Porque foram esses os momentos que eles... E o Bartosz ama a Marta tanto quanto o Jonas, ficaria sentido pela morte dela tanto quanto o Jonas, saberia que ela tinha sido morta tanto quanto o Jonas. E é uma coisa que os roteiristas teimam em nos dizer isso bem claramente. Olha, ele gostava dela, ele roubou ela, olha, ele se declarando pra ela... Samuel Freitas. Se a vinda da Marta de outro mundo para salvar o Jonas está acontecendo pela primeira vez, como ele se salvou das outras vezes? Se ela não aparecesse, provavelmente ele iria morrer ali com a explosão, pois não tinha nenhuma outra máquina com ele, e ele não teria tempo de chegar no bunker para se salvar. Então é aquela coisa. Ela já deve estar dentro do ciclo. E como o Adam não costuma manter em segredo as coisas que acontecem, para que eles não se desvirtuem do caminho... Por que o Adam ia matar a outra Marta se ele não tivesse certeza de que o Jonas ia se livrar dessa de alguma maneira? Então, mesmo que não tivesse a Marta do outro mundo, o Jonas ia se livrar, ia sair daquela de alguma maneira, porque o Adam existe. Uhum. É que nem aquele negócio que ele falou pra Catarina: você não vai conseguir salvar o Mikkel porque eu existo. O Adam existe, ou seja, o Jonas se salvou porque o Adam existe. Mas eu acho que daí vem naquela coisa assim, ele sabia que a Marta ia aparecer também, tem isso, né, que fica a grande questão. Meu Deus, socorro. Eu acho que ele sabia que ela ia aparecer. Eu acho que essa discussão, acho que a gente pode eliminar. É que é teoria, entendeu? Tipo, Eu sei, mas a gente vai cair sempre na mesma discussão. Ou a Marta tá no ciclo ou não. A gente tem elementos que podem nos dizer que a Marta faz parte do ciclo e outros elementos que nos dizem que não, ela não faz parte do ciclo. E a gente vai ficar correndo em círculos com até esses mesmos argumentos pra sempre, porque a gente não tem nenhum argumento sólido que diga, não, sim, ela faz parte do ciclo. Não, essa é a primeira vez que ela tá participando desse ciclo. Isso é muito complicado e a gente vai ficar só na especulação mesmo. Só na especulação, a mesma coisa, que nem o ciclo, e a gente nunca vai quebrar esse ciclo. Até porque nós estamos nesse momento há 1 ano exato do apocalipse, né? Porque hoje, 27 de junho... Daqui a 1 ano, 2020, você sabe o que vai acontecer. Não, o mundo vai acabar. Quer dizer, não é o mundo que vai acabar. Vinden vai sumir do mapa. E 1 semana atrás, o Mikkel tava morrendo pela gente. Gui Palomino. Outra coisa, Sigmundus Creatus Est, e assim surgiu um novo mundo. Esse grupo pode ter surgido justamente para criar esse mundo alternativo de onde a Marta veio. Ao meu ver, tudo está conectado e não fugiu do paradoxo. Talvez, a gente não sabe o que é esse mundo que eles estão querendo ir. Se isso é um mundo no tempo, um lugar no tempo que eles estão procurando, ou o que é, afinal, esse mundo que eles estão tentando criar, né? Eu não tenho nem teoria pra isso. Bom, a gente parar pra pensar em paraíso, a gente vai parar pra pensar basicamente no Jardim do Éden, já que a gente tá fazendo todas essas analogias com Adão e blá 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 blá, e o Adão vai ser o cara que não vai entrar no paraíso porque Adão foi expulso do paraíso, né? E pelas coisas que ele cometeu, a gente já sabe por quê. Então eu acho que talvez, inclusive, o Sic Mundus Est, Sic Creatus Mundus Est, sabe do sacrifício que ele tá fazendo de não ir, de manter... Talvez ele tenha que manter aquele ciclo acontecendo para que ele consiga salvar os outros e mandar os outros para esse paraíso. Então tem tudo isso, né? Ele cria o paradoxo e o paradoxo vai sempre existir ali, mas sempre vai ter tipo a saída para esse novo mundo, assim. Ele vai criar a saída, a válvula de escape desse mundo, sabe? Não tenho nem o que dizer sobre isso. O ciclo vai ficar existindo pra sempre, mas sempre... É muito pra cabeça. Tá, vamos falar pra uma coisa mais fácil. Vamos falar do Jonas. Fabiano Verdini. O que vocês acham que estava escrito na carta que o Noah entregou pro Jonas adulto dizendo que era da Marta? O fato do Jonas ser do futuro, mas se desesperar e parecer não acreditar no que leu. Foi bem estranho. Parece que aquele momento ele não tinha vivido ainda e nem lido aquela carta antes, porque ele fala isso é impossível. E o fato do Noah novo ter falado que o Jonas era o salvador e mandado o Jonas salvar o Magnus, Bartosz e Francisca e depois salvar ele e Agnes.
Toda essa cena pareceu inédita para o Jonas do futuro devido às reações dele de surpresa para tudo aquilo. Mas ele nunca passou por isso, né? Ele não passou por isso. Foi quando ele passou por isso, ele era jovem. E ele não passou por isso. Ele passou pela outra coisa que o Jonas jovem passou. Agora, como adulto, ele tá passando por outras coisas que ele nunca passou antes, que são as coisas que vão transformar ele em Adam. O fato do Jonas realmente ter feito aquilo que o Noah Novo falou dá muitas brechas para a existência do Magnus e supostamente Francisca mais velhos trabalhando para o Adam Jonas, sem contar na possibilidade daquele homem na caverna com o Noah em 1921 ser o Bartosz mais velho. Por tudo que ele fala por Noah antes de morrer, faz muito sentido ele ser o Bartosz. Esperei muito tempo por esse momento, é interessante que seja você. Até porque o Noah velho que recrutou o Bartosz novo. Além da semelhança do corte de cabelo. O que estava escrito na carta? Pois é, por que ele se chocou, né? E como é que, de onde é que veio essa carta, afinal, para começo de conversa? O Noah entrega pra ele, o Noah recebeu do Adam essa carta, provavelmente, contando algum evento do que vai acontecer, do que deve acontecer, do que precisa acontecer. O que afinal ele tá... É porque a gente não sabe pra onde eles vão também, a gente não sabe quais são as orientações do Noah pra eles. A gente não sabe o que acontece com todo mundo a partir desse momento, pra onde cada um vai. A gente sabe que Winden vai embora e todo mundo é dado como morto, e que a única pessoa que tá viva no futuro é a Elizabeth. Mas a gente provavelmente vai continuar acompanhando esses mesmos personagens na próxima temporada. A gente já viu a foto deles todos juntos, do Jonas, do Magnus, claro, da Francisca, da Marta, todo mundo. A gente sabe que a gente vai acompanhar. Pra onde eles vão é uma incógnita tão grande que eu não faço a mínima ideia do que diz essa carta. O único motivo pra mim que era dito que ele tinha que salvar a Francisca, o Bartosz e o Magnus é porque no futuro eles viram as seclas dele e ele quer garantir que isso aconteça. Sabe? Porque tudo vai se retroalimentando. Pra eles serem salvos e virarem as seclas do Adam no futuro, o Jonas do passado tem que salvar eles do apocalipse. É isso que tá acontecendo, sabe? Não tem nenhum... Acho que não tem nenhum motivo maior do que esse. Não tem nada a mais por trás disso. E especular sem fato é muito difícil, porque... Daí tu vai pra tua cabeça, né? Tu vai criar as teorias da tua cabeça quando surgem umas coisas estúpidas, como, por exemplo, a Arya morreu no episódio final no episódio 8 de Game of Thrones. 7 de Game of Thrones. 5 de Game of Thrones. Então, a gente tá tentando especular com aquilo que a gente sabe de fato. Só que aí já mata aquela teoria, aquela questão de que a Marta tava enviando as cartas também. Porque daí, nesse momento, a gente já sabe que é o Adam que tá enviando as cartas. Eu tinha esquecido desse detalhe também. A não ser que seja o Adam e a Marta também. Então, vai saber agora como é que vai saber. Mas o que ele pode ter dito... Porque é a mesma coisa, é a mesma pergunta que eu tenho. Por que a Agnes... decidiu voltar pro Seek Creates Mundos Est e levar com ele a mulher do Tidman pra lá. A Cláudia disse alguma coisa pra ela. Ela mostrou um papel, ela deu papel. A gente não sabe o que aconteceu. Pois é. A gente não sabe o que aconteceu e talvez na próxima temporada a gente saiba um pouco mais do que aconteceu, porque eu quero muito saber. Porque a gente tem todo esse momento da Cláudia entregando folhas de papel pra várias pessoas e elas... Eu acho que uma delas é justamente a Charlotte, a localização da Charlotte pro Noah, né? Que ele tava tentando procurar por tanto tempo. Tem isso. E sobre o Jonas ser o Bartosz, na verdade, eu já disse que eu achava. O Adam ser o Bartosz? Não, o Jonas ser o Bartosz. Ah, o Jonas do futuro ali pro seu Bartosz. O Jonas do meio. O Jonas Moreno. O único Jonas Moreno da história. Eu já disse, já falei desde o começo, eu acho que ele é o Bartosz. Já pensou se no final das contas... O Jonas, o cara que morre no começo, que o Noah mata, é o Jonas, e o Adam, na verdade, é o Bartosz mesmo, e a gente tava confundindo esse tempo todo. Porque assim, ó, ele tá com a cara deformada, mas não tinha marca do pescoço. Mas a marca no pescoço. Do Bartosz que morreu lá. Que não é o Bartosz. Que todo mundo acha que é o Bartosz. E tem uma coisa Só que ele é parecido com o Bartosz. Eu não coloquei nas perguntas, mas muita gente tava dizendo quem é o Jonas. Quem são os... Quantos Jonas tem? Quem é o Jonas? Gente, tem 3 Jonas só. O que aconteceu e que eu me confundi também, a Maria depois lembrou e eu... é verdade, a Maria tem razão em relação a isso. No momento que a gente tem o 6º episódio, que é o episódio que se passa do dia antes do Mikkel se matar, a gente vê o Jonas e vê a Cláudia encontrando ele, dizendo, a gente tem que ir lá conversar e eu vou te ensinar as coisas. E aí a gente esquece, porque no outro episódio continua normal no tempo, só que a gente passou 1 ano, e ele ficou 1 ano lá com a Cláudia fazendo isso tudo. Então aquele Jonas de preto, na verdade, é o Jonas de 1 ano, e foi ele o Jonas que... de amarelo. E é esse Jonas que ficou 1 ano depois que o pai dele se matou, que leva o Mikkel pra dentro da caverna. E manteve tudo igual. Então é o nosso Jonas de sempre. Só tem 3 Jonas. Vamos falar sobre o Adam agora. Isso se um dos Jonas é realmente o Jonas, né? Que eu ainda tô aqui achando que ele não é o Jonas. 2 Jonas e um estranho. Sobre o Adam agora, que é o Jonas. Que é o Jonas. Marcelo Silva.
Toda essa epopeia do tempo para construir a personalidade do Adam Jonas só foi possível porque ele mesmo matou a Martha. E com sua nova personalidade formada, ele arquitetou o que será, aí eu estou teorizando, a solução para esse ciclo sem fim que envolve a chegada da Martha de um universo paralelo. Se for esse o rumo da última temporada, seria até um final bem bonito. Adam sacrifica sua amada para resolver o problema do ciclo sem fim, e a própria Martha seria a solução para o problema. Ou viajei demais, tem isso também. O único grande problema que eu acho que caga em cima de todas as teorias que a gente tem é a gente não saber o que faz ou não faz parte do ciclo. Sabe? Se o Adam não sabe... Se aquela Martha nova faz parte do ciclo, o Adam matou a Martha antiga justamente porque ele sabe que é a morte da Martha antiga que engatilha a vinda da Martha nova. Jonas não comenta nada sobre a Martha nova, ele trata a Martha nova como se ela fosse... A Martha velha, a Martha antiga como se ela fosse a única Martha. Porque ele não é o Jonas, ele é o Bartosz. Porque ele é Bartosz, ele não soube de nada sobre isso, porque o Adam só fala restritamente o que ele acha que é necessário as pessoas saberem. E mais importante, a gente nunca viu ele encontrando o Adam. Né? Ele tá preso em 86 também, E outra coisa super importante, gente, o Adam mente. O Adam mente. E de acordo com o Adam, a Cláudia mente. E de acordo com a Cláudia, o Adam mente. Então a gente não sabe quem toda essa história tá falando a verdade, tá fazendo realmente o que diz, sabe? Então fica muito difícil quando as nossas fontes não são confiáveis.